Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao canal Voo da Coruja. Se você não me conhecia, muito prazer. Eu sou Hafner, falo aqui de Lisboa, Portugal. E já quero convidar, se você não é inscrito ou não é inscrita, se inscreva aqui no canal, venha fazer parte desta grande família. Hoje, 7 de maio de 2021. Claro, você pode estar me assistindo em um outro dia, em um outro mês e até um outro ano, mas hoje, 7 de maio de 2021, já somos uma família de 230 mil inscritos, um pouco mais, e você será muito bem-vindo, ou melhor, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui na nossa família, tá bem? Então faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações, participe aí com seu comentário, enfim. E a você que já é inscrito, já é inscrita, mais uma vez, muito obrigado e por já fazer parte desta grande e abençoada família, tá bem? Você que se tornou membro aqui do canal, muito obrigado, que já faz parte do clube de membros, eu agradeço muito. Vocês que estavam esperando este vídeo começar hoje, 7 de maio de 2021, muito obrigado, já participando aí do chat, já deixando as opiniões de vocês. Deixa eu baixar só um pouquinho a câmera aqui, gente, rapidamente. Vamos lá, deixa eu. Eu estou, acho que, meio olhando para cima, né? Mas é isso aí. Deixa eu aqui para não. Isso, aqui que eu estou assim meio que. Né? Mas, gente, muito obrigado aí. Vocês participando, como eu estava dizendo, do chat, já deixando a opinião de vocês com relação ao assunto. Agora é aquela coisa, né? Vamos assistir primeiro, antes de emitir. Tem gente que lê o título, infelizmente, pelo título, pela capa do vídeo, já chega comentando, nem assiste, não sabe nem o que a gente vai dizer, já sai comentando, dando dislike, já vai falando. Não, vamos ouvir primeiro aqui, até porque vocês que me seguem já há algum tempo sabem disso. Eu não trato de política aqui neste canal, no que se refere a, por exemplo, ideologia, né, partidária, filosofia partidária, o lado A, lado B, não. Eu não discuto isso aqui, por quê? Não porque eu não gosto de política. Eu gosto, eu amo política, geopolítica, gosto, mas aqui no canal, sempre que emitimos uma opinião, alguém pode interpretar de uma forma, você é isso, ou você é aquilo. Por isso que eu deixo, na verdade, que vocês emitam as opiniões de vocês com relação àquilo que nós apresentamos neste canal quando é relacionado, quando é assunto relacionado à política, tá? Agora, é fato que eu me preocupo com o meu país. Claro, eu me preocupo com o Brasil, embora aqui eu more na Europa há algum tempo, eu me preocupo com o meu país, até porque vocês estão aí, meus amigos, minhas amigas, claro, vocês que estão aí no Brasil, tá bem? Você pode estar me assistindo de um outro lugar, Estados Unidos, como nós temos aqui, Suíça, da Bélgica, daqui de Portugal, de várias partes do mundo, mas eu estou me dirigindo a vocês aí no Brasil, aos brasileiros aí no Brasil, principalmente, tá bem? Então, eu tenho vocês aí, eu tenho os meus familiares, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, os meus filhos, meus netos. Atenção, né? Todos estão aí, pelo menos por enquanto, todos estão aí no Brasil, né? Então, eu amo o meu país, independentemente de qualquer coisa, eu amo o Brasil, eu quero o melhor para o meu país, e, enfim. Então, claro que eu me preocupo com questões políticas também. Só que neste vídeo aqui, atenção, eu peço a atenção dobrada de vocês e segurem lá que eu vou apresentar direitinho, é a opinião de um doutor em psicologia, tá? E eu vou ler a matéria e eu gostaria que vocês emitissem as opiniões de vocês, claro, após eu ler aqui o que esse doutor em psicologia disse concernente ao caso da pandemia e a questão também que estão atribuindo ao presidente Jair Bolsonaro, estão atribuindo a ele a culpa do que aconteceu com o Paulo Gustavo, que infelizmente nos deixou no dia 4 de maio de 2021, por não ter resistido às complicações oriundas da Covid-19, né, provenientes da Covid-19. Então, infelizmente, ontem, 6 de maio de 2021, para quem me assiste aqui hoje, 7 de maio de 2021, mas no dia 6 de maio de 2021,
ele teve, inclusive, ali o seu corpo cremado, mas, enfim, vamos adiante. Antes de passar essa matéria aqui, de ler a matéria, na verdade, um artigo, pode-se dizer assim, né? Eu quero dizer quem é ele. Vamos saber quem é ele, o Carlos Augusto de Medeiros, tá bom? Que é mestre e doutor em psicologia pela Universidade de Brasília. Desde 2011, é professor no Centro Universitário de Brasília, a Unicelb, como docente e atualmente coordenador do curso de mestrado em psicologia. Tem experiência na área de psicologia, trabalhando principalmente com os seguintes temas. Vamos lá: comportamento verbal, psicoterapia analítica comportamental, que é a psicoterapia comportamental pragmática, comportamento governado por regras e controle social do comportamento. É também coautor do livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento. Bem, então, esse é o autor da matéria, ou do artigo, ou do texto que nós vamos ler agora, e, claro, vocês têm a liberdade de tirar as conclusões de vocês, concordarem ou não com ele, a depender do seu posicionamento e da leitura que você tem feito com relação ao contexto no que se refere à pandemia, principalmente aí no Brasil, tá bom? Vamos aqui mudar a matéria. Eu vou ampliar aqui para ficar melhor a leitura. E ele começa com o título: Paulo Gustavo, adeus, gênio. Tá aí o doutor Carlos Augusto de Medeiros. Aqui está, obviamente, o Paulo, né, que era um ator, humorista super talentoso e deixou muita gente triste, consternada, e mais uma vez manifestamos aqui o nosso sentimento de pesar a toda a família enlutada. Vamos lá para o texto do doutor Carlos Augusto de Medeiros, que diz o seguinte: perdemos mais um gênio. Gênios não são apenas intelectuais como Stephen Hawking, como também pessoas que atingem certos graus de excelência e originalidade em suas atuações que as diferenciam das demais. Esse é o caso de Paulo Gustavo, um gênio da comédia e do entretenimento. Me desculpe a família e o próprio comediante se utilizam a sua trágica morte para trazer reflexões acerca do que estamos vivendo. Desnecessária é a primeira palavra que vem à cabeça quando penso em sua partida. Não acho correto, filosoficamente, atribuir a causa da morte de Paulo Gustavo ao presidente da República, uma vez que entendo causa como conjunto de condições necessárias e suficientes para a ocorrência de um evento. Sem dúvidas, não foi esse o caso. Todavia, a política de enfrentamento à Covid, promovida pelo governo federal, contribuiu sobremaneira para que, até 2 dias atrás, tivéssemos os 14 milhões e 900 mil casos de Covid no Brasil e o falecimento de Paulo Gustavo, junto com mais de 414 mil brasileiras. Mas não foram só o governo federal, o poder executivo estadual e municipal, os responsáveis pelo atual estado da pandemia no Brasil. Nós, cidadãos e cidadãs, temos uma grande parcela dessa conta. Nós fomos para bares, restaurantes, festas, churrascos e shows, ou seja, eventos clandestinos ou não. Aglomeramos e o fizemos sem máscaras ou sem a devida higienização das mãos. Visitamos parentes idosos ou com comorbidades sem os cuidados necessários. Negamos aquelas informações que contrariam a nossa conveniência. Propagamos informações duvidosas ou claramente falaciosas só porque embasavam o nosso ponto de vista. Somos
somos, sim, um pouco responsáveis pelo falecimento de Paulo Gustavo e dos demais 414 mil brasileiros, brasileiras. Fomos impossíveis, irresponsáveis e imediatistas. Enfim, fomos humanos. Sim, o ser humano é um animal como outro qualquer e também é regido por seus impulsos. Tendemos a preferir as recompensas imediatas, ainda que menos valiosas, do que aguardar pela recompensa maior. Torramos o nosso ordenado ao invés de economizarmos para momentos como esse, por exemplo. Também preferimos adiar o contato com o desagradável, mesmo que, em longo prazo, possamos ter de lidar com eventos muito mais desagradáveis. Evitar usar a máscara desconfortável, mesmo correndo o risco de ficarmos doentes e termos de usar respiradores muito mais desconfortáveis. Por exemplo, no início da pandemia, acabamos sem nos preocuparmos com o próximo, com os estoques de álcool 70, luvas de borracha, desinfetantes e máscaras descartáveis. Após alguns meses, parece que esquecemos da pandemia e deixamos tais produtos de lado. Fizemos questão de termos o nosso culto ou missa presenciais, esquecendo que a onipresença de Deus significa justamente que ele está em todo lugar. Mas temos que salvar a economia. Verdade. Muitas pessoas não tinham a opção de ficar em casa. Então, que ficássemos em casa por elas. Ficássemos em casa por nossos pais, por nossos amigos, pelos idosos, pelas grávidas, pelo próximo. Me pergunto onde anda o amar o próximo como amas a si mesmo. Me pergunto com me pergunto que visão é essa de um Deus que exige que os fiéis vão aos templos pondo em risco a si mesmos e aos seus irmãos? Que Deus é esse que castiga sem clemência mulheres que interrompem a gravidez, mas que executa sem piedade indivíduos que infringiram a lei? Afinal, bandido bom é bandido morto. Só se foi o bandido que roubou o som ou as rodas do seu carro. Mas o bandido que agride e ceifa a vida de pessoas meramente pela sua orientação sexual não merece castigo. Li, muito triste, manifestações de alguns evangélicos comemorando o adoecimento e desejando a morte de Paulo Gustavo por sua orientação sexual. Que Deus é esse que essas pessoas cultuam? Certamente não foi o que eu conheci nos meus tempos de catequese. Felizmente, nem todos os evangélicos e demais cristãos pensam assim. Lembro-me dos evangelhos das missas que eu frequentava, que Jesus interrompeu o apedrejamento de uma prostituta e recriminou incontáveis vezes os fariseus. Para quem não sabe ou não se lembra, os fariseus pecavam pelo orgulho de seguirem a liturgia da fé e, porém, olhavam com desdém aqueles que se desviavam. Mesmo na condição de agnóstico, vejo Deus, independentemente de como chamemos, como um pai carinhoso, acolhedor e misericordioso. Na minha humilde opinião, é para esse Deus que devemos orar, pois parece que a essa altura do campeonato só ele pode nos salvar. Então, gente, o que é que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso, sobre esse texto de autoria do doutor em psicologia, o Carlos Augusto de Medeiros, tá bem? Carlos Augusto de Medeiros. O que é que você acha? Deixa aí a sua opinião, o que você pensa. Você concorda com ele? Eu estou aqui, claro, eu li diretamente do site jornaldebrasilia.com.br. E a sua opinião aqui é muito importante. Você atribui a quem a culpa pelo falecimento do Paulo Gustavo? Você concorda? Volto a perguntar. Você concorda com o doutor Carlos Augusto de Medeiros, doutor em psicologia, que ele, inclusive, traz a culpa, né, para todos, inclusive a própria sociedade,
ou parte da sociedade que descumpriu ou ainda descumpre, digamos, os meios de segurança, utilização de máscaras, né, álcool gel, distanciamento social, até isolamento em alguns casos, e segundo o doutor Carlos Augusto de Medeiros, todos na sociedade, ou parte da sociedade que infringe essas regras, que a parte que infringe essas regras também tem culpa, inclusive no que aconteceu com o Paulo Gustavo. Mas, claro, a sua opinião aqui ela é livre. Você pode dizer, não, olha, eu não concordo com o Carlos Augusto de Medeiros, eu não concordo com ele, ou concordo em parte, eu acho que sim, eu acho que não. Deixa aí a sua opinião, que ela é muito, mas muito bem-vinda mesmo, tá bem, gente? A outra coisa é que nós temos o nosso outro canal, o Tudo Revelado, tá? Que lá estamos fazendo lives todos os dias, temos lives lá no Tudo Revelado e também no nosso Instagram. Os links estão aí na descrição, para quem ainda não é inscrito no nosso outro canal Tudo Revelado e para quem ainda não nos segue no Instagram. Os links estão logo aí abaixo na descrição disponíveis. Vocês vão ver @tudo revelado, azulzinho. É só clicar que vai direto para o canal Tudo Revelado. Inclusive, eu vou fazer uma live hoje, 7 de maio, né? Nós vamos fazer uma live direto aqui da rua, né? Eu vou estar saindo com a Digníssima e senti vontade aqui de comer uma bacalhoada. Daí vamos lá. Como aqui, gente, em Portugal, já houve o desconfinamento, claro, contanto que se obedeça às regras, né? As regras sejam obedecidas, mas a gente já pode frequentar restaurantes, cafés, enfim. Hoje, sexta-feira, 7 de maio de 2021, eu vou dar uma saída com a Digníssima, vamos lá num restaurante que nós gostamos, vamos comer uma bacalhoada e vamos fazer a live para vocês lá no Tudo Revelado e também no nosso Instagram, tá bem? Então, nos sigam lá para vocês não perderem. Se está me assistindo no outro dia, 8 de maio, 9 de maio, junho de 2021, ou se você já está em outro ano, vai estar disponível no gravado para você, tá bom? Muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo de coração pelo apoio, pelo carinho, e não esqueçam de deixar as opiniões de vocês aqui, tá certo? Sobre isso que eu li, se vocês concordam ou não, se você concorda ou não com a opinião do doutor Carlos Augusto de Medeiros, doutor em psicologia, tá bom? Gente, um grande beijo, um grande abraço, Deus abençoe, e não esqueçam, daqui a pouquinho, claro, vocês que estão me assistindo hoje, 7 de maio de 2021, eu vou estar fazendo uma live num restaurante aqui em Lisboa, que é um restaurante muito bacana, e eu creio que vocês vão gostar, tá? Live no Tudo Revelado e live no nosso Instagram, links na descrição. Deus abençoe e até lá, se Deus assim nos permitir. Obrigado, gente. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.